Quer saber como que é a experiência de tirar o visto americano lá em Porto Alegre? Confira então esse vídeo aqui onde eu vou estar explicando sobre o meu processo. Então, para quem não sabe, eu vou estar fazendo um intercâmbio de trabalho, né, visto J1 nos Estados Unidos. Então, eu estou fazendo parte de um programa de intercâmbio e para isso eu preciso tirar um visto para trabalhar nos Estados Unidos. Esse visto ele é tirado junto com qualquer outro visto, seja de turismo, seja visto de trabalho, de qualquer outro tipo de visto que você necessita, você vai tirar por um consulado. Então, aqui mais próximo de mim onde eu moro, Santa Catarina, vale a pena ir para Porto Alegre, porque é muito mais próximo do que ir para São Paulo. Então, o agendamento é feito pelo site do consulado, onde você faz lá o pagamento, né, do agendamento, que custa $160, mais, se eu não me engano, uma taxa de uns R$40 ou 60, vou colocar aqui na descrição, que é a taxa de entrega do seu passaporte em casa, né, uma opção, caso ele seja aprovado. Esse total, no dia da cotação do dólar, que eu já não lembro mais qual que é, deu um total de R$920. Então eu paguei isso à vista ali, pelo cartão, e na hora você já recebe ali a permissão para você agendar. Quando você agenda, no caso, quando você paga, você não necessariamente precisa agendar na hora, você pode agendar depois. Eu paguei a guia e depois eu acho que de 1 semana e meia que eu fui agendar, porque eu estava esperando receber mais uns documentos. Bem, é óbvio que para você fazer o agendamento, você já tem que ter feito seu DS-160. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para colocar antes desse aqui, explicando como fazer o processo, né, para preencher o seu DS-160. Mas se eu não conseguir fazer esse vídeo a tempo, na internet tem bastantes vídeos explicativos, bem certinho como preencher o seu DS. Não vejo a necessidade de pagar, né, eles chamam, acho que, despachante para preencher para você. É um processo bem simples, não precisa saber inglês, porque também tem em português, então eu acho super simples, não vejo necessidade de pagar tanto assim para uma pessoa preencher por você. E parece que a luz voltou. Bem, um dos serviços muito comum que existe é a de pagar uma pessoa, né, um despachante, para preencher o seu requerimento ali do seu DS-160, que isso é separado ao seu agendamento, são coisas diferentes. Uma coisa é o seu pedido do visto, né, o DS-160, e outra coisa é o agendamento, são feitos em sites diferentes. Um é feito no site do governo americano e outro é feito no site do consulado, se eu não me engano é alguma coisa assim, eles são separados. Já faz um pouco de tempo que eu fiz, alguns meses, então não lembro bem certinho. Uma coisa muito importante é de que você consegue sim preencher o seu passaporte sozinho, no caso o seu DS-160, não precisa pagar alguém, a não ser que você realmente não tenha noção nenhuma do que você está realmente fazendo, às vezes de detalhes ali. Se você sabe pesquisar, se é uma pessoa um pouco autodidata, não vejo necessidade de gastar tanto dinheiro assim. No dia da entrevista, pessoas me falaram que gastaram R$1.000 para pagar para um despachante, eu achei um absurdo. Bem, e é óbvio que para pedir o seu visto, você já tem que ter, né, o passaporte brasileiro, que está aí na faixa dos R$250. Ele é um passo bem anterior, né? O meu passaporte eu já tem desde 2018, só agora que eu estou fazendo uma primeira viagem e estou requerendo, né, um visto. Bem, o consulado fica na cidade de Porto Alegre, que fica a cerca de 250 quilômetros da minha cidade. E para isso eu fiz uma viagem de carro que levou aproximadamente umas 3 horas e meia. Eu saí bem cedo, ali pelas 7 horas da manhã, para não tentar pegar trânsito e também, né, caso ocorresse algum imprevisto, eu poderia, né, ainda chegar a tempo. O horário da minha entrevista era às 11h30 da manhã e acabamos chegando em Porto Alegre cerca de 10h30. Teríamos chego mais cedo se não fosse um acidente que aconteceu na BR, o que acabou atrasando em até meia hora a nossa chegada. Bem, e como que é o consulado lá em Porto Alegre, né? Para mim foi uma experiência bem nova, eu tinha pesquisado bastante na internet, eu estava um pouco nervoso porque você vê muitas pessoas tanto sendo aprovadas quanto pessoas sendo negadas, né? Você tem os dois lados aí da moeda. Eu achava que ia ser algo bem tenso e foi relativamente, porque é um ambiente bem diferente, né? Tudo ali, até a construção, tudo é meio diferente, assim, é um ambiente diferente, como é que eu vou dizer, é um ar diferente. Os funcionários lá são brasileiros, apenas os entrevistadores são americanos que também falam português. Uma surpresa que eu tive muito grande foi a educação dos funcionários, assim, é uma coisa que eu nunca vi antes, assim. Eles são muito cordiais, muito prestativos e muito educados. Eu acabei não levando o celular na hora, porque fiquei um pouco receoso na fila ali, na parte de fora, mas todo mundo estava com o celular, podia filmar, podia bater foto, até entrar lá dentro. Então eu poderia ter levado meu celular, ter feito uns vídeos, mas como foi minha primeira vez, eu fiquei um pouco receoso, talvez aí numa outra vez eu leve e faça mais vídeos. Então, chegando ali no consulado, tem uma fila de espera. No dia que eu fui estava bem quente, estava uns 30, 35 graus. Em Porto Alegre é bem quente, é bem abafado.
é uma fila, tem uma cobertura assim, não ajuda muito, assim, é uma cobertura de plástico, mas você espera ali. O meu horário era às 11h30 e tinha as horas de entrada. Eles classificam meio tipo, a fila das 11 fica um pouco mais pra frente, às 10h30 um pouco mais pra frente, às 11h30 vai lá pra trás, tipo assim, não importa a hora que você chegou, eles meio que organizam assim as filas. Então, chegando lá, eu cheguei acho que umas 10h30, cheguei uma hora antes, fiquei ali na fila até que o tempo passou rápido, a gente conversava com as pessoas, perguntava o que você ia fazer, pra onde ia, o que ia fazer. E pelo que eu vi, assim, todo mundo ali tava para fazer visto de turista. Eu era o único praticamente na fila que eu vi que era visto de trabalho. E eu perguntando para as pessoas quanto tempo antes elas tinham agendado, elas falaram que tinham agendado desde o ano passado, desde setembro, ou seja, 5, 6, 7 meses antes. Sendo que eu consegui ajudar a agendar, no caso, 2 dias antes. Porque o visto de trabalho, ele tem uma prioridade maior sobre o visto de turista. Afinal, eles estão precisando de mão de obra nos Estados Unidos. E algo muito interessante é que vai ter um atendente ali na parte de fora do consulado antes de você entrar, que ele vai organizar seus documentos. Ele vai pegar o seu passaporte, vai pegar o seu pedido de agendamento, vai pegar também o seu DS-160 e a foto 5x5 que foi pedida, e ele vai deixar organizado já dentro do passaporte, pronto para você entregar lá dentro. E bem, na hora de entrar, eles praticamente só chamam, próximo, e entra ali, eles abrem a porta, parece uma porta bem grossa, assim, digamos que seja a prova de balas, talvez. E daí você vai entrar pela fase da segurança, né? Ali você vai ter que tirar cinto, se eu não me engano tem que passar a bolsa, coisa assim, tudo no raio-x ali numa bandejinha. Não precisa tirar os sapatos e você também passa no raio-x. Ali foi uma surpresa, primeira surpresa de como eles são educados, né? Eu lembro que o segurança falou, por favor, senhor, coloque todos os seus objetos e depois o senhor pode se dirigir. Tipo assim, era uma repetição, uma coisa que eles falam toda a vida, mas dá pra ver que tipo, era algo muito bem educado, assim, sabe? Então, você coloca os seus objetos, passa ali pelo raio-x e você sempre espera todos os comandos deles. É tipo assim, você espera tudo eles te falarem, você nunca vai fazer nada que não vai ser orientado. Isso é algo muito bom, existe uma orientação muito grande para tudo que tem que ser feito. Então, você passa ali pelo raio-x e espera, eles abrem no caso, eles te liberam a abrir uma porta. Quem abre a porta é você, eu achei estranho. Uma porta super pesada você abre e daí você tem umas mesinhas para colocar de volta ali seus objetos. Coloquei o cinto de volta e você segue para uma fila para o outro lado e fica esperando uma fila. Aí nessa fila, onde você vai poder sentar, eles vão te dar uma senha lá dentro. Eles colocam de acordo com o seu DS, no caso o seu pedido do visto ali, que tem todos os documentos. Você vai pegar e eles te dão ali uma senha e você fica esperando. Ali a espera foi mais uma meia hora, então digamos que eu esperei meia hora ali dentro e depois acho que mais uns 15 minutos sentado. Então foi um tempinho assim, praticamente uma hora até eu sair do consulado. Lá dentro praticamente não se pode conversar, você fica sentado esperando assim, utilizando máscara, né, pelo menos na data de gravação do vídeo aqui agora e também lá em fevereiro, quando eu fiz a minha entrevista, era obrigatória a utilização de máscara. Não sei como é que tá agora, porque foi mudado um pouquinho as restrições. Acredito que ainda seja necessário utilizar máscara, porque como que é um ambiente interno meio que de governo dos Estados Unidos, eles devem ter alguma ali, uma imposição de poder exigir máscara, então vá de máscara. Uma coisa que é muito legal lá dentro é a decoração, assim, é tudo muito diferente, tudo muito bonito, tudo muito bem organizado, tudo muito limpo. E lá dentro você vai ver as cabines, né, de entrevista. É bem parecido como eu pensava que seria, assim. Tudo é aberto, é um corredor enorme, assim, bem grande, bem espaçoso, que tem várias cabines de entrevista. Algumas vai ter gente, outras não vai ter. E você espera a sua senha ser chamada, tipo um guichê lá do banco, que vai ter senha tal, guichê tal. Então você espera ali, você vê praticamente muitas pessoas sendo negadas, muitas pessoas sendo aprovadas. Você sabe quando a pessoa é negada porque ela sai com o passaporte, ou seja, o visto não vai ser colocado no passaporte dela. Então eu vi bastante disso, deu um pouquinho de nervoso, na hora eu ficava pensando o que eu vou responder, as respostas e tudo. Verifiquei uns documentos ali de novo na minha pastinha. E daí eu ficava ouvindo, né, as outras entrevistas. Às vezes começava a perguntar um monte de coisa. Com quem você trabalha, o que você estuda, se seus pais já foram para os Estados Unidos. Daí teve um cara que os pais foram e depois o pai dele ficou um pouco mais tempo e daí depois a mãe voltou. E daí eles começaram a questionar tudo isso. E ele fez perguntas e o visto foi negado. Me deu uma dó, assim. Tinha até uma médica que era recém-formada, foi negada.
Então, assim, existiam muitos casos de visto negado, eu diria que 50% dos vistos ali são negados, e tinha umas histórias assim um pouco estranhas também, que dava pra ver, tipo, por que eles negavam. Então, era um pouco justificável, mas as pessoas que estavam tudo certinho, o visto era aprovado bem de boas. E daí eu fui chamado, minha senha demorou um pouco de tempo, levantei, fui lá no guichê morrendo de medo, esperando que fosse um atendente super legal comigo. E daí o atendente, cheguei ali e ele falou, coloque suas digitais. Só que ele falou tão baixo que eu nem entendi o que ele falou. Eu falei, quê? Dele, coloque suas digitais. E daí eu coloquei a mão inteira, tem tipo um sensor que é desse tamanho assim, quadrado. Vou ver se eu acho uma foto para colocar aqui. E você tinha que colocar somente a ponta, né, dos seus dedos. E eu coloquei a mão inteira, assim. E ele não sabia explicar para mim que eu tinha que colocar só a ponta. Tipo, ele falou, não, você tem que colocar não sei o que. Daí eu não entendi e daí eu perguntei em inglês, né? How should I do, né? Como eu deveria fazer? Daí ele falou, just the tips. Daí eu entendi, só as pontas. Daí eu coloquei só as pontas assim no sensor, em vez de colocar a mão inteira. E daí pronto, o sensor pegou ali e deu certo. Depois coloquei o polegar, foi mais fácil. Então foi aí um problema de comunicação que teve. E depois começou a entrevista ali com as perguntas. E daí o entrevistador me perguntou qual que era o propósito, né? Por que eu queria ir para os Estados Unidos. Daí eu falei que eu queria colocar meu inglês em prática, queria testar minhas habilidades, ser professor, né? Todos os meus conhecimentos, colocar tudo isso em prática e também viajar pelos Estados Unidos. Depois ele perguntou o que eu morava, eu falei que eu morava com a minha mãe. Ele perguntou também como que era o acampamento, né, que eu ia trabalhar. Eu expliquei que são 3 acampamentos em um para crianças, um para adultos, um para crianças com necessidades especiais e um para adolescentes. E eu trabalhar com as crianças, né, sendo instrutor de fotografia. Você sempre tem que responder bem o que eles perguntam, não precisa ficar enrolando muito, dando muita informação, é mais algo bem pontual mesmo, porque eles meio que já sabem tudo que eles estão perguntando. E ele também me perguntou para qual cidade que eu iria. Aí eu falei que eu iria para Milford, na Pensilvânia, para trabalhar como um camp counselor, né, num acampamento de verão. Isso tudo em português. Aí ele perguntou se eu já tinha saído, né, para fora do Brasil, viajado. Eu falei que sim, que eu já tinha visitado o Uruguai. E eu não dei muito detalhe, só tipo assim, dei uma resposta bem curta mesmo. Depois ele perguntou também se eu sabia falar inglês. Eu falei que sim. E ele disse que era para mim pegar e começar a falar inglês. Ele fez algumas perguntas de como que eu estava na parte de escola, né? No caso da minha faculdade, eu falei que eu estava fazendo a graduação, mas por causa do Covid eu tinha parado, estava ali, no caso, uma pausa temporária. Daí ele pediu o atestado de matrícula, a sorte que eu levei, mostrei para ele, e daí ele fez mais algumas perguntas ali relacionadas à parte lá do meu acampamento, né? Como que ia ser lá. E daí ele perguntou se eu já sabia dos meus direitos. Quando ele perguntou se eu já sabia dos meus direitos, isso significava que eu iria já ter o visto aprovado, né? Porque já é um processo ali onde ele dá esse cartãozinho aqui, esse azul aqui, que é conhecer seus direitos. Aqui tem toda a questão, digamos que seja os direitos do trabalhador, praticamente a gente tem aqui direitos trabalhistas, né? Tudo que você tem direito. Então eu consegui, no caso ele me deu isso daqui, eu já falei que eu já tinha visto, né? Porque você recebe, na hora que você faz lá o seu DS, eles já te mandam isso daqui, se não me engano, também pela agência de intercâmbio. Eles te mandam uma cópia disso aqui em PDF. E ele me deu isso daqui presencial, falou que o meu visto foi aprovado. E daí eu recebi em casa. Eu perguntei também, ele perguntou se eu tinha alguma dúvida, eu falei que sim. Eu perguntei se eu precisava comprar a passagem de volta, sendo que eu não sabia exatamente o dia que eu ia poder viajar, porque como eu tenho 30 dias para ficar lá, ele falou que o interessante era ter a passagem de volta, mesmo que eu pudesse remarcar depois, porque daí assim eles não iriam querer me questionar na imigração por que eu não tinha a passagem de volta. Então ele foi super educado, assim, eles falam muito baixo, é uma coisa que eu não gostei muito, às vezes você não entende o que eles falam, então é uma pequena peculiaridade, você tem que ficar assim, encostando assim no vidro para entender o que eles falam. Aí durante a entrevista, né, ele pede o seu DS, né, o seu DS 2019, e ele vai assinar aqui embaixo, carimbar, porque você vai ter que apresentar esse documento aqui lá na imigração quando você chegar nos Estados Unidos. Todo esse processo da entrevista ali na cabine, olha, não durou mais do que uns 3, 4 minutos, foi algo bem rápido, e a hora que eu saí lá de dentro eu tava super feliz, assim, porque, foi tipo assim, saiu um peso assim das costas, que eu tava muito nervoso, com medo de ser negado, todo o gasto que tem envolvido.
mas deu tudo certo, foi aprovado. Acabei só fazendo uma fotinho lá na frente, meio que pegando de lado do prédio. Na hora eu tava com muito medo, muito receio, mas deu tudo certo. Bem, quais são os documentos que você precisa levar no dia da sua entrevista lá no consulado? São o seu DS-160, né, o que você preencheu lá, que vai te dar um código de barras, o documento de agendamento, no caso, né, do seu agendamento da entrevista, são coisas diferentes. Uma coisa é o DS-160, outra coisa é o agendamento da entrevista lá no consulado. E também, talvez seja interessante você levar a guia de pagamento. Eu acabei não levando, porque como estava no cartão de crédito, não ficava algo muito interessante. Outros documentos interessantes são aqueles que comprovam o seu objetivo, no caso seja sua viagem, seja seu intercâmbio. No meu caso eu levei todos os documentos do meu placement, né, a minha oferta de trabalho que eu tenho nos Estados Unidos, a carta do empregador ali, né, que diz que eu vou estar trabalhando lá, o meu contrato de trabalho, tudo que se refere a isso, essa parte, né, de onde eu vou ficar nos Estados Unidos, o que eu vou fazer, e também levei documentos que comprovam que eu estou na faculdade, que eu já fiz diversos projetos na faculdade, tudo que eu participei, equipes, como trabalho de marketing, tudo que juntamente com o que eu já vou fazer lá, né. Você tem que levar documentos que corroborem, né, no caso que façam jus, né, façam sentido ao que você vai estar fazendo nos Estados Unidos. Se eu estou indo nos Estados Unidos para fazer um trabalho de ser professor de fotografia, vídeo e podcast, eu tenho que ter um currículo que tenha que ter sentido com isso. Então, eu já trabalhei como diretor de marketing por 2 anos, já trabalhei como criador de conteúdo por 1 ano, já tenho um canal no YouTube que é sobre fotografia, então eu tenho diversos argumentos que corroboram com o meu intercâmbio. Então, se ele perguntar, tá, e quais são essas experiências, eu posso mostrar o que comprove. E também você precisa ter algo que comprove que você tem intenção de voltar para o Brasil, que você não vai querer ficar lá ilegalmente. No caso, eu tenho a faculdade para terminar e também tenho a pós-graduação que eu quero fazer. Esses são os documentos que é praticamente os mínimos exigidos, mas também é necessário que você talvez possa levar alguns outros documentos que comprovem, por exemplo, sua situação bancária. Eu levei extratos bancários de algumas contas, o que não foi pedido. Levei também comprovantes de um terreno que eu tenho no meu nome. Toda a parte também de vacinação eu levei da Covid, de outras doenças, para eles saberem que eu estou já meio que encaminhado nessa parte de vacinação. E também todos os documentos que você acha que façam sentido ao seu intercâmbio é interessante você levar. É algo muito simples, assim, eles são bem educados, eles são bem normais, tipo assim, não vão ser nem amigáveis e nem bravos contigo, eles são apenas o certo, assim, algo que realmente eles são bem alinhados, assim, porque eles têm que fazer uma seleção para não deixar, né, qualquer pessoa que simplesmente queira entrar lá, entrar. E se você pagou pela opção de ter entrega, né, do passaporte, caso você mora longe, é interessante pagar, porque vale muito mais a pena do que ter que ir lá buscar de novo o seu passaporte. Ele demorou 2 semanas para chegar e logo após eu fazer a entrevista, olha, não demorou acho que umas 2 horas, eu já recebi a notificação deles que meu visto ia ser entregue em casa, no caso meu passaporte, né, que contém um visto, e acho que uns 3 dias depois eu já recebi o código de rastreio. Foi super rápido, acho que demorou, não chegou a dar 2 semanas na verdade, e chegaram um pacotinho certinho, então tá aqui no caso o passaporte com o meu visto, então tá tudo certinho aqui. Aqui está especificando, né, o meu nome, sobrenome, número de passaporte, minha data de nascimento, o tipo de visto, minha nacionalidade, quando que ele foi emitido, né, a data de expiração, e também aqui embaixo tem o período, né, que é o período que eu posso entrar nos Estados Unidos, que no caso aqui está de 12 de maio a 19 de agosto. Lembrando que tem um período de 30 dias antes e 30 dias depois, que é o Grace Period, que eu posso viajar dentro dos Estados Unidos como um turista, né? Então aqui diz que eu estou sobre o Departamento de Educação e é isso. Esse aqui é o meu visto americano. Daqui 1 semana eu já estou viajando e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida sobre a parte de entrevista ali no consulado americano, pode deixar aqui embaixo seu comentário, que eu vou tentar ajudar vocês. Outra pessoa também tem alguma dica para ajudar vocês. É um processo super simples, não precisa ter medo. Se você está tudo certinho ali, tá com os documentos, é um processo que vai ocorrer super bem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de deixar seu joinha,
Se inscrevam no canal para acompanhar aí a minha viagem para os Estados Unidos e eu espero vocês numa próxima.